estava fazendo essa exposição aqui, a respeito desse trecho de Céu e Inferno, numa outra cidade, e terminando, um dos companheiros falou, mas peraí, porque a gente falava assim, que nós temos que sair desse ciclo, que a gente está muito condicionado nele, né? Que é de julgamento, condenação e punição. A gente está muito viciado nesse ciclo aqui. A gente vê uma pessoa fazendo alguma coisa, primeiro ato nosso é julgar. A gente já vai logo julgando se a pessoa está certa, se está errado, não sabemos nem o que aconteceu, não sabemos nem as intenções da pessoa, mas a gente vai logo julgando. E o que é pior? A gente já vai condenando, né? E já fazemos, além de julgar, a gente já acha que a pessoa está errada. Porque quando você julga, você pode julgar o comportamento do Wilson, por exemplo, e falar, estou julgando o comportamento do Wilson. Está certo ou está errado? É bom ou mal? Mas nós estamos condicionados e treinados a achar que está errado. Né? Certos estamos nós, normalmente. Os outros, via de regra, estão errados. Né? E aí, a gente traz arraigado na nossa cultura a questão da punição. O que é que vai? Nossa, fulano cometeu um erro. O que será que vai ser o castigo dele, né? Você não julga o ato, você julga a pessoa. Julga a pessoa, a gente vai julgando os outros. E aí a gente já quer saber qual que é a punição. E aí de repente a gente até começa a discutir com Deus, né? Nossa, fulano fez um monte de coisa errada. Só isso? Né? Fulano está sofrendo porque fez as coisas erradas, mas, Deus, só isso? É muito pouco. Né? Se fosse para nós não era, mas como é para o outro, é muito pouco. E quando a gente também erra, e a gente está nesse ciclo aqui, nós ficamos nos perguntando, nossa, que será que Deus vai me mandar de castigo pelo erro que eu fiz? Aí tudo que nos acontece, mas é um castigo que Deus está me mandando. E nós ficamos tão presos aqui que a gente deixa de ter força, deixa de botar energia para realmente progredir, para aproveitar o aprendizado do nosso erro e consertar o erro que a gente fez, consertar o estrago e aproveitar isso para aprender e progredir. Então, a gente dizia aqui, né, nós aprendemos isso aqui, que em vez de ficar aqui em julgamento, condenação e punição, a doutrina espírita nos ensina arrependimento sincero. Quer dizer, arrependimento não é só dizer eu estou arrependido. Não é só dizer, olha, eu não devia ter feito isso, me desculpa. Não é só isso. Arrependimento é reconhecer o erro e mudar de caminho, mudar de direção. Expiação e reparação. Aí, eu terminei de falar e eu achei que eu tinha conseguido explicar, e até lembrei do meu filho que fala assim, pai, vocês têm que falar mais fácil. Vocês acham que o pessoal que está lá entende o que vocês estão falando? Vocês falam muito difícil às vezes, né? A gente faz 40 anos que está teimando na doutrina espírita, então às vezes a gente, não que a gente tenha aprendido, mas às vezes a gente acha que o meu modo de ter entendido tem que ser o modo que todo mundo vai entender.
E não é. Cada um tira suas conclusões, cada um constrói o seu entendimento, né? E aí, justo aqui, esse amigo falou assim, mas vem cá, que diferença que tem expiação e reparação? Porque não funciona assim. Pelo que eu vi, né, na doutrina espírita, você faz os erros, você comete os erros, e aí você reencarna, ou você resgata as consequências dos seus erros nessa encarnação, ou você reencarna para sofrer as consequências dos seus erros. E aí, isso é o objetivo da reencarnação. Você reencarna para consertar. Eu falei, vixe, não fui feliz na exposição. Porque não é só isso, né? Expiação e reparação são coisas complementares dentro da doutrina espírita, na nossa trajetória. Então eu fui para casa e falei, gente, como que a gente entende mais fácil, né? Essa questão aqui de expiação e de reparação. Como que a gente pode entender mais fácil? Aí, naquelas conversas com umas ideias que aparecem 3 horas da manhã de vez em quando, que eu acordo para conversar, tem alguém que fica conversando, né, na minha cabeça, veio eu até comentei com vocês uma historinha para a gente entender isso. Aí depois eu fui para o computador e usei a inteligência artificial lá para a gente fazer uma história em quadrinhos. Tá? Até porque a inteligência artificial tem que servir para alguma coisa que não seja só arrumar encrenca e confusão e montar coisa errada sobre os outros, né? A informática, o computador tem que servir para a gente para fins úteis, né? E aí, vamos ver se a gente consegue ler junto isso aqui, porque ó, é coisa de gente antiga ler gibi, né? História em quadrinho. Mas como eu não estou mais novinho, ó, a Liara, eu duvido que a Liara já leu gibi. Nem sabe o que é. Já nasceu vendo desenho animado. A gente é que via os negócios quieto assim. Mas vamos lá. Vamos ler a historinha em quadrinho aqui junto. Né? Como aqui saiu muito... Aqui está muito difícil de ler, né? Está muito confuso aqui. Vamos ler quadrinho por quadrinho. Esse aqui pode ser você, pode ser eu, qualquer um aqui. O Pai, que é o Pai de todos nós. Você recebe do Pai uma terra adubada, tombada, preparadinha, fértil, e Ele te dá uma missão de plantar ali alimentos que vão servir para alimentar a família inteira. Né? E aí vocês fazem ideia de que terra é essa? Né? Será que alguém aqui não recebeu essa terra do Pai? Né? Essa terra, a gente sabe, representa todos os nossos dons, as nossas capacidades que nós recebemos de Deus. Prontinhas para ser usada em benefício do próximo. A gente recebe lá a terra preparadinha no jeito para ser usada em benefício do próximo. E a gente, normalmente lá do outro lado, a gente assume um compromisso de que nós vamos
né, cumprir aquela missão que nós recebemos do Pai. Que nós vamos usar bem os recursos que a gente recebeu, aquela terra fértil, tombada, no jeito, para produzir. Só que aí, né, quando é hora de começar o trabalho, começa o processo de convites para desviar, né? Obsessores, encarnados e desencarnados, nos convidam, né? Como está aqui, ó. Vai trabalhar agora não. Tem lá uma festa lá na cidade, tem né, alguma atividade aí, não vai pegar não, tá de sol quente aí, você vai trabalhar? Vamos lá, outra hora você faz isso aí, né? E vem outros compromissos, né? Cansaço. Quando é para as atividades, a gente está sempre cansado, né? Os outros compromissos e desculpas. Quando é para a gente vir para o centro, não acontece isso aqui? De vez em quando acontece um monte de coisas, né? A gente arruma um monte de compromissos, de dificuldades. Outras horas a gente é convidado para, né? Não vai trabalhar não. Vamos lá para a festa, vamos lá para... E aí, o terreninho que a gente recebeu vai ficando lá. E o mato vai crescendo. O mato vai tomando conta, né? Porque é só não trabalhar para o mato crescer, né? Dá a impressão que o mato, não sei de onde que aparece. Quem é o Wilson, que entende de sítio, o Márcio, que é agrônomo, deve saber de onde, não sei de onde que aparece, né, Márcio? Mas é só largar lá que o mato toma conta. E a gente também. É só parar de trabalhar, é só desocupar a nossa mente, desocupar o nosso corpo, que a sementeira de mato começa a crescer. E, ao mesmo tempo que o mato vai crescendo, as pessoas que estão à nossa volta estão sofrendo. Começou a gerar, né, sofrimento às pessoas que deveriam ser alimentadas por aquele plantio que, né, pelo uso da terra que ele recebeu. E aí começa a falar a voz da consciência. Pelo que eu fiz, ou porque eu deixei de fazer, os meus irmãos estão sofrendo. Quando a voz da consciência fala, né? Porque às vezes demora muito tempo para a gente escutar a voz da consciência. E aí a gente começa a pensar, olha, nossa, eu estou fazendo, as pessoas estão sofrendo por minha causa. O que a gente pensa em fazer? Vou lá pedir desculpa. Você me desculpa, né? Você me desculpa porque eu estou sendo responsável aqui pela tua dificuldade, pelo teu sofrimento. Mas aí eu pergunto para vocês, desculpa mata a fome? Resolve só pedir desculpa? Né? Nessa nossa história aqui, desculpa só não mata a fome. É necessário que a gente vá capinar o mato, que nós permitimos que crescesse. E aí, na hora de capinar o mato, é aquela dificuldade, né? Vai doer as costas, vai machucar a mão, vai fazer bolha na mão, vai estar um calor daquele, né?
E a gente vai contente para capinar o mato? Ou vamos resmungando, bravo, falando assim, ô Deus, ô Pai, por que comigo? O que eu fiz para Deus para merecer isso, né? Eu vou para lá, bravo, blasfemando, nervoso, de ter que capinar o mato que eu permiti que crescesse, né? Dificilmente a gente aceita, né, isso aqui de bom coração. E aí nós nos lembramos, até essa frase está ali na mensagem que o Valdeci acabou de ler. Quem não toma a cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou em Lucas, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me. Olha só, tomar a sua cruz. Ou seja, todos nós trazemos consequências dos nossos erros. Ou seja, todos nós temos uma cruz para carregar. De uma forma ou de outra. Todos nós temos uma cruz. Agora, veja só o que chama atenção. Toma a tua cruz e siga-me. E aí nós perguntamos, como que Jesus tomou a cruz dele e seguiu? Reclamando? Lamuriando? Brigando com os outros, falando que a culpa é dos outros? Então, tomar a cruz, primeiro, é entender que nós somos, né, responsáveis por aquilo que está nos acontecendo, mas viver essa cruz da maneira que o Cristo nos ensinou. Viver com cristandade essa cruz. Então, se nós estamos sofrendo as consequências dos nossos atos, é necessário que a gente passe por aqui, de cabeça erguida, aproveitando o aprendizado. Essa aqui é a expiação. Por quê? Aqui nós estamos sofrendo, estamos tendo dificuldade? Sim. Por quê? Pelas escolhas que nós fizemos. Em vez de ir lá cuidar da terra, né, do plantio, nós resolvemos descansar e ir para a festa. Nós estamos sofrendo com dificuldades, mas isso aqui é a expiação. Bom, só tirar o mato vai resolver o problema? Só tirar o mato vai resolver a fome das pessoas que nós deveríamos alimentar? Não vai. É necessário ir mais além. Né? Até porque, se nós formos pensar, já que nós estamos, né, na época de Copa, se bem que vamos lembrar da Copa sem chorar, mas alguém veio aqui na Terra para sair daqui no 0 a 0? Porque se nós fizemos o erro, deixamos o mato crescer, vamos lá e capinamos de novo e limpamos o terreno, nós só estamos voltando no 0 a 0, né? Nós só estamos colocando no 0 a 0. E nenhum de nós veio aqui para sair no 0 a 0. Olha só o que nos diz a questão 642 do Livro dos Espíritos. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus? Não. É preciso fazer o bem.
Nós somos responsáveis, quer dizer, cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Ou, como nos diz Emmanuel, nós somos responsáveis pelo mal que nós fazemos e pelo bem que nós deixamos de fazer. Pelo uso ou por não termos usado as faculdades que nós recebemos do Pai. Ou ainda, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação com o fim de nos fazer chegar à perfeição. Termos condições de suportar a parte que nos toca na obra da criação. Olha só a responsabilidade, nós somos co-criadores com Deus. Nós somos responsáveis por cumprir as ordens de Deus e construirmos, um mundo melhor. E como que a gente obedece às leis de Deus, às ordens de Deus? Praticando a lei do amor, Ou como está na doutrina espírita, a lei do amor, justiça e caridade. Então, a gente não veio aqui só para expiar os nossos erros. Nós não viemos aqui só para zerar a conta. Nós estamos aqui para progredir, para irmos adiante, para aprender. Esse é o principal. É isso que é o nosso objetivo. Graças a Deus nós podemos expiar para exatamente aprendermos a não errar novamente, para resgatarmos, para zerar a nossa conta, mas nós temos que crescer e chegar num ponto de entender que nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. E nos aperfeiçoar significa praticar a lei de Deus, a lei de amor. Então, limpamos o terreno de novo? Ok. Tem que plantar. Aqui é começar a cumprir aquela missão que nós recebemos. Realmente, começar a trabalhar na construção do bem. Aí está o começo do processo de reparação. Porque aí nós vamos começar a fazer o bem no lugar de todo o mal que a gente fez. Lembrando Pedro, que o amor encobre a multidão de pecados. Então nós não estamos aqui, não é o sofrimento que encobre a multidão de pecados. É o amor. Então a gente começa a trabalhar e aí nós vamos ter uma colheita de frutos, que a gente pode entender como a gente quiser, dependendo do dom que a gente usou. A gente vai ter uma colheita farta que vai poder alimentar todos na nossa volta. Aqui está o processo de reparação. Então, é bem mais... talvez a gente não entenda numa primeira mão, num primeiro momento, como que é esse processo. Nós não viemos aqui só para sofrer. E não é esse sofrimento que Deus nos impõe para alcançarmos o céu. Na verdade, não. Esse sofrimento é só a consequência. É a expiação dos nossos erros. Mas nós estamos todos aqui para o processo de reparação e de crescimento espiritual. E ninguém veio salvar ninguém. Oi? E ninguém veio salvar ninguém. Não é o objetivo. Não. A caridade
A indulgência, a caridade é obrigação de todos, né? Que a gente é a expressão de amor, mas isso não quer dizer que a gente seja capaz de resgatar o erro do outro. E nem nós pagamos o erro dos nossos pais, da nossa mãe, e como a gente falou outro dia, nem do Adão e Eva. Cada um paga o seu, cada um faz o seu progresso. Nós podemos nos ajudar mutuamente a entendermos. E é por isso que a gente tenta, às vezes, traduzir a mesma fala, mesmo diversas formas, para que nós que somos todos diferentes, possamos tentar entender dentro da nossa capacidade, dentro da nossa experiência, dentro do nosso jeito de ser. Alguém quer fazer algum comentário, dúvidas, discordâncias? Pode ficar à vontade. Um pouco mais fácil de entender? Eu acho que quando a gente tenta com imagem, né? Talvez a gente... Por isso que Jesus ensinava por parábolas, né? Porque acho que na parábola a gente constrói o nosso, cada um consegue pensar e construir o seu entendimento. Tem uma área da Giana que eu gosto muito de ver, que ela fala assim: a gente deve corrigir o erro e não o pecador, matar o pecador. Exatamente, a gente é contra, né? A gente tem que ser. Nós não podemos ser coniventes com o erro. Nós não podemos ser condescendentes com o erro. Mas nós temos que ser amorosos com quem erra. Nós temos que usar de compreensão, de indulgência com quem erra. Então não é atacar o pecador, né? Não viemos para matar o pecador. Nós viemos para corrigir o erro. Mas como que é difícil para a gente fazer isso, não é? Como que é difícil? Porque a gente, como diz a Thelma, a gente julga muito as pessoas. A gente tem dificuldade de olhar com amor, com carinho para as pessoas. E aí a gente julga sempre, deixa de ver o ato para julgar a pessoa. O auto-julgamento, né? Que a gente também faz. Sim. Esse processo funciona tanto para o outro quanto para a gente. Quando a gente também não sabe se compreender, se perdoar, não sabe trabalhar com os nossos erros, a gente acaba ficando doente. A gente acaba... A minha filha conversava com a gente esses dias atrás, né? Que quando ela estava em Araçatuba, ela fez um estágio no Ritinha Prats, que é um hospital E ela conheceu uma senhora que, de depressão, a senhora tinha perdido já todos os movimentos. Ela praticamente tinha uma vida vegetativa. Ela não levantava da cadeira e ela não tinha doença, ela tinha depressão. O processo depressivo, a impressão que tipo a gente vê nos livros do André Luiz, né? Aquele processo que o espírito passa de uma ideia, de uma monoideia, né? Como diz nos livros, e vai se atrofiando, vai atrofiando as capacidades. No caso dela, foi atrofiando até a capacidade física dela, por conta... Eu li isso no livro, eu pegar no seu tempo, que podem aparelhos, né? Que o coração ele emite uma onda que dá 12 metros de comprimento de todos os lados. Então, se você sente bem, se você está bem, se você tem amor, se você está feliz, você emite essa onda a 12 metros. Se você está triste, se você está mal, está com ódio, você emite também essa onda a 12 metros, 360 graus.
E como estamos por energia, e todos nós temos energia, se você cruzar comigo, você pode ser contaminado com minha energia, e aí depois, se você não sair, você fica nessa também o mesmo sentimento que eu. E hoje é provado pela ciência isso. Você já pensou? A nossa aura, né? A nossa aura que às vezes a gente passa perto de alguém e dá até arrepio, né? Não, dá arrepio no outro, tá? Já pensaram mal? Dá arrepio no outro, porque a gente é que está muito, muito mal. E como a gente lê lá no Chico, a aura de Jesus é capaz de envolver todo o nosso sistema solar. A nossa, às vezes, está... questão de metros, né? A nossa capacidade de influenciar com boas energias, com vibrações positivas. Isso, está te convocando para o trabalho.